Voltamos para o segundo bloco, fazendo agradecimento, né, ao nosso parceiro Joalheria e Ótica Brasil. E continuando então com o William. William, como é que funciona essa questão da preparação física com os nossos atletas, né? Sabendo que hoje a gente está trabalhando com a Sub-15, com a 17 e com a 20. Quer queira ou não, a Sub-15 para a Sub-20, uma própria, daqui a pouco a maturação, né, alguma coisa assim, pode fazer diferença num nível de exigência maior do mais novo, do mais velho, né? Como é que tu faz isso? Dá uma explicada aí pro pessoal de casa que está nos acompanhando, para entender um pouco. Sim. Todo início de temporada a gente aplica testes físicos, né, com os atletas, testes de força, de velocidade, de resistência, adequado, claro, para cada idade, né. A gente faz também, eu faço também avaliação de medidas antropométricas, né, que é para ver percentual de gordura, massa magra, massa gorda dos atletas. E a parte da preparação física a gente vai de acordo com o nível de exigência, né? De acordo com cada idade. Atleta sub-20 suporta uma carga muito maior, né? Tanto de força, né? Nos treinamentos, atletas menores a gente trabalha mais a parte técnica, a parte de coordenação, né? Que muitos ainda precisam trabalhar essa parte de coordenação, de entender como funciona o corpo deles, né? Então, eu procuro trabalhar bastante isso, cuidar bastante isso, para dosar a carga e trabalhar no que eles precisam melhorar naquele momento. A Sub-15 precisa melhorar tais capacidades físicas, tais coordenações motoras, A Sub-20 já são atletas já são adultos, então o trabalho pode ser mais forte, pode ser mais intenso, né? Não precisa tanta parte coordenativa, porque muitos já absorveram, já adquiriram bastante, então já dá para trabalhar mais a parte de força, de velocidade. Então eu procuro trabalhar bem específico o nível de exigência de cada categoria, né? A 17 fica nesse ponto intermediário, né? Porque alguns maturam antes, né? Alguns são um pouquinho mais lento, né? E não maturaram, não cresceram, o que podem crescer ainda, né? Então eu acabo deixando bem específico para cada nível de idade o treinamento, né? Isso aí, conforme, né, na verdade, tu fica sempre, até nos próprios treinos, né, tu vai acompanhando, vai daqui a pouco exigindo um pouco mais de um pouco menos de outro, em função também de como está essa preparação dele. Sim, que querendo ou não, eles têm a mesma idade, estão na mesma categoria ou em algumas diferentes. Tá voltando de lesão, tem tudo uma... E o nível e a individualidade biológica é de cada um, né? Então tem atleta que responde de uma forma, atletas que respondem de outra, uns mais avançados, outros que precisam ser trabalhado um pouco mais. Então, dentro de um trabalho geral com os atletas, a gente procura também a especificidade de cada um para trabalhar no ponto, no que precisa, né? Isso aí. Então vamos para os jogos que aconteceram, né, nessa última semana. Na quarta-feira passada, dia 10 de setembro, a gente foi até Farroupilha. 11 de setembro, a gente foi até Farroupilha pela categoria Sub-20. Nós conseguimos um importante resultado lá, né? Sabendo que o Brasil de Farroupilha jogou a primeira divisão do campeonato estadual, conseguimos um empate com eles na casa deles. No dia 10, que a gente teve aqui o segundo programa, que a gente foi a Novo Hamburgo, jogar contra o Novo Hamburgo pela Lifesa, categoria Sub-15 e 17. Derrota na Sub-15, vitória na Sub-17. E o Novo Hamburgo jogando a primeira divisão também do estadual, né? Daí na sexta, no dia 12 de setembro, também a gente foi a Novo Hamburgo pela Lifesa com as categorias Sub-12 e Sub-14. 2 derrotas, né? De jogos que passaram, então foram na semana passada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a Copa Ali 11 anos. Excelente evento, foi muito bom. E no próximo bloco. E os jogos dessa semana, nós temos jogo hoje, né, dia 17, em Gravataí, contra o Cruzeiro, né, o Cruzeirinho lá de Cachoeirinha, com a Sub-12, Sub-14 e Sub-15, também pela Lifesa. Isso aí. Dia 20 de setembro, feriado,
um jogo grande contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, sub-12, sub-13, sub-14 e sub-15, né? São, como o William está falando aí, são 4 jogos aí mais complicados, mais difíceis, mas com possibilidade reais sim de conseguir vitórias, né? Resultado importante lá em Caxias do Sul. Dia 24 de setembro já está marcado então para a semana que vem também, contra o Caxias, também pela Lifesa, na sub-13 e na sub-15. E no domingo, dia 28, em Canoas, contra a equipe do Fabrício Souza. Também, esse é um jogo já atrasado, bastante atrasado, já foi remarcado aí 3 vezes, na categoria sub-13 e sub-14. Então, para essa semana aí, jogos difíceis, né? Alguns jogos, uma sequência, e ainda tem a possibilidade que todos fora de casa. Todos fora de Todos casa. fora de casa. Estamos aguardando aí o retorno ainda da equipe do Fera de Montenegro, que está agendado para o dia 21 de setembro no jogo, mas até o momento eles não publicaram, então nada oficial, mas pode acontecer então mais um jogo no domingo e aumentar essa sequência aí de jogos fora de Lajeado. Né? Então aí jogo contra o Cruzeiro é clube, Juventude é clube, Caxias é clube, o Fera hoje representa o Rio Grandense de Montenegro, então, que é clube, e a escolinha do Fabrício Souza, um projeto do Fabrício lá, um parceiro nosso, um projeto social, que tem também uma boa estrutura, sofreu com a enchente, né, os campos, o próprio material que ele perdeu, também nessas 2 últimas enchentes. Então, esses são os jogos nossos jogos, então, para a sequência aí da semana. Esse mês de setembro. Falar um pouquinho aí do nosso Grêmio Inter. Nós estamos muito bem, né? Nós tivemos na última semana aí o Grêmio perdendo em casa pro Mirassol. Mirassol que no início da temporada aí, onde todo mundo achava que poderia ser um forte candidato ao rebaixamento, hoje está entre os 4, se eu não me engano. Está entre os 4, é o 4 Está disputando vaga aí na Libertadores direto na Libertadores. E o nosso Inter, do William e do próprio Elton, levou 4 só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. No segundo tempo virou treino. Segundo tempo virou treino. Que Elton? Não é eu, né? O Elton Pedroso. Não sei, é um outro colorado aí que tá. Então, 4 só no primeiro tempo e acho que aí teve alguma conversinha aí pro Palmeiras tirar o pé e Depois virou treino. Não comprar mais. Um treino de luxo contra o Inter. Então tem essa nossa dupla Grenal aí passando por dificuldades e agora vem o Grenal. Um Grenal que daqui a pouco pode ter uma coisa aí do empatezinho, mal jogado, caindo os 2 treinadores, né? Mas é um jogo onde provavelmente o time que perder segunda-feira já não terá mais o seu treinador. Já vai ter que ir atrás de outro técnico. Tem que procurar no mercado aí algum outro profissional, né? E fora os bastidores aí que da nossa dupla aí também tá complicado. Muita conversa aí de coisa. Ontem saiu também na imprensa aí, eu como colorado, quer dizer, nós aqui como colorado, mas como conselheiro também, acompanhando aí agora a questão essa do Fernando, numa entrevista que ele deu, então a gente não consegue entender como é que conseguem essa administração conseguir daqui a pouco excluir um jogador, liberar um jogador onde se ele vai poder voltar a jogar agora, em breve de novo, ter feito essa liberação dele, que era, olha, eu não sei se não era o principal jogador do Inter, né? O que fazia o time jogar e ter deixado o cara já com nós, ter deixado ele escapar. Mas enfim, o que tu espera aí, William, para esse Grenal? É um Grenal onde, como tu comentou, né, Samuel, quem perder vai se complicar, o treinador certamente vai cair, porque os dois, acredito que estão na Berlinda aí, né, acredito que os 2 treinadores estão correndo risco. O Roger começou muito bem ano passado no Inter, até ganhou o Gauchão esse ano, mas acredito que não vai longe se não for no Grenal agora, não sei se vai muito longe ainda, não sei se vai até o final do campeonato.
E o Grêmio já teve algumas trocas de treinadores, né? Então, acredito que não também tá correndo risco aí. Então, acredito que vai ser um jogo onde os dois vão se segurar para não perder. O Inter, claro, joga em casa, né? Tem um pouquinho dessa vantagem pouco dessa vantagem para buscar atrás, para tomar a iniciativa, né? Para ganhar, para ver se melhora um pouquinho a coisa, né? Mas acredito que os dois clubes estão para completar uns 45 e não cair e encerrar o ano bem aí, longe de risco. O Grenal acontece então no domingo, dia 21 de setembro, às 17h30, no estádio Beira-Rio. O Grêmio, se eu não me engano, esses últimos 2, 3 jogos, teve um público chegando, acho que até 40 mil pessoas, né? Em função lá de que o Marcelo, né, fez um negócio lá, repassou a arena pro Grêmio, os torcedores fizeram a sua parte, né, encheram o estádio, só que o resultado não veio. O último deu 46 mil. As contratações eu acho que ajuda também, o William né? vai estrear, né, domingo, né? As contratações, o William vai estrear no Grenal. O Arthur já estreou, né? Então tem tudo para ser aquele Grenal, agora é Grenal, tem tudo para dar um jogo bom, mas tem tudo para dar um jogo ruim, né? A gente nunca sabe como é que vai ser aí, diferente de alguns outros clássicos que tu sabe que é jogo bom. Mas aqui o nosso Grenal, mesmo, né? Ultimamente a situação não está muito legal. Mas ainda assim é o maior clássico do Brasil. Ainda assim é o maior clássico do Brasil. Grenal é Grenal. Grenal é Grenal, não adianta. Quero aqui também, para as pessoas que estão nos assistindo, empresas que estão nos assistindo aí, empresários que têm aí, que trabalham, que tenham lucro real, né, na sua empresa, ou que paguem aí o imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, e queiram fazer parte da Ali, queiram contribuir para a Ali, queiram ver o crescimento da Ali também em competições, em questão de treinamento, material, né, material humano. Nós estamos com projetos aprovados pela ProEsport e pelo governo federal, né, pelo imposto de renda. Então, empresas que queiram participar podem entrar em contato com nós, com professores, né, para chegar até mim, para a gente marcar alguma reunião e apresentar aí nossos projetos, que vão fazer, pode ter certeza que vão fazer a diferença. A gente já tem algumas empresas aí confirmadas, né, que vão estar com nós no projeto da ProEsport. No imposto de renda tem uma que ficou de dar um retorno, uma grande, que ficou de dar um retorno esse mês, né, que eles pagam de 3 em 3 meses, né, que eles fazem o desconto, né. Então tá aí um pouquinho do nosso pedido aí para as pessoas e empresários aí da nossa região ou Brasil, né, do imposto de renda, né, que queiram participar com nós dos nossos projetos. Tivemos também o sorteio da rifa da Associação Lajado, que nós começamos a vender os números, se eu não me engano, em fevereiro ou março, onde todo o dinheiro da rifa, o atleta vendia o número, né, vendia o talãozinho, todo o dinheiro era para o atleta, né, nada do valor voltava para a área, porque justamente esse dinheiro desses números que eles estavam vendendo eram para as despesas deles em competições, taxas, ou para um refrizinho, ou para um pastel, para um lanche. Então eles estavam livres para fazer o que eles queriam. Então, no próximo bloco, nós vamos passar então os vencedores, né, e os prêmios dos vencedores da nossa rifa aí de 2025. Valeu, até daqui a pouco.